porque sempre escolhemos deveres com base em nossas preferências. Se um dever não nos permite destacar-nos, reclamamos, resistimos e agimos superficialmente. Um estado desse tipo também tem incomodado você? Este testemunho experiencial lhe mostrará como corrigir sua concepção errada de seu dever e como cumprir bem o seu dever. Em 2020, aceitei a obra de Deus Todo-Poderoso. Eu participava de reuniões e perguntava aos irmãos tudo o que não entendia. Eu comungava meu entendimento das palavras de Deus e encorajava os outros a fazerem o mesmo. Uma vez, a líder de grupo me disse: "Você comunga muito bem e tem um entendimento bom. Quer ser anfitriã de reuniões?" Eu não pude acreditar. Anfitriã, eu? Esperava isso havia muito tempo. Eu invejava aqueles que viajavam pregando. Até quis tornar-me pastora, para um dia ficar no púlpito e pregar sermões igual a eles, ganhando admiração e elogios. Meu sonho finalmente se realizara. Eu era a única entre os que se reuniam comigo a ser escolhida como anfitriã. E achei que era melhor do que eles. Senti-me sortuda e aceitei sem hesitar. Decidi preparar-me para as reuniões de antemão, resolver os problemas dos irmãos assim que surgissem, e se não conseguisse, pediria a ajuda da líder de grupo. Um dia, a líder de grupo me disse que eu era uma ótima anfitriã e que confiava em mim. Fiquei muito orgulhosa. Mais tarde, a líder da igreja, a irmã Ive, me designou para compartilhar o evangelho. Meu dever era convidar pessoas para ouvir sermões. Não aceitei esse dever, porque achava que o status dele era menor. Anfitriões são vistos como líderes. A posição me dava destaque. E convidar para ouvir sermões era um trabalho nos bastidores e não chamava a atenção. Eu me queixei comigo mesma. Por que ganhei esse trabalho? Não sou boa o bastante? Eu não entendia. Tive preconceito contra a líder, achando que ela me menosprezava. Ela comungou comigo que compartilhar o evangelho é a comissão de Deus. Submeti-me com resistência. Mas meu coração não estava nisso, e eu só queria voltar a ser anfitriã. Achava que compartilhar o evangelho não era para mim, e que me sairia muito melhor como anfitriã. A líder fez isso porque o trabalho exigiu. Só querer ser anfitriã é ser mesquinho e mostra falta de submissão. Você percebeu que estava num estado ruim? Não. Eu só queria ser anfitriã de reuniões. Para minha surpresa, um dia um líder superior me disse: "Tenho boas notícias. Você foi escolhida como líder de igreja." Fiquei chocada. Ainda não entendi a verdade. Como assumiria um papel tão importante? Mas eu sabia que era a exaltação de Deus e aceitei. Mais tarde, a líder me disse que eu seria responsável pela evangelização. Ao ouvir evangelização, pensei que era um dever menos importante, que não me tornaria conhecida. Resisti de novo, não queria ser responsável pela evangelização. Enquanto cumpria meu dever, só focava em presidir reuniões e dava pouca atenção à evangelização. Quando um líder superior perguntou sobre o trabalho, eu não sabia o que dizer.
É irresponsável aceitar um dever e depois deixá-lo de lado. Sim. Espalhar o evangelho é o trabalho mais importante. Negligenciá-lo é o pior erro que um líder pode cometer. Correto. A igreja não estava obtendo bons resultados e os irmãos não sabiam evangelizar por causa da minha negligência. Mais tarde, eu me abri com os líderes sobre meu estado e discutimos como resolver a situação. E pediram que eu me concentrasse mais no trabalho evangelístico. Me senti muito culpada. Como líder, eu deveria ter assumido a evangelização. Mas não assumi a responsabilidade e tivemos resultados ruins. Percebi isso e me senti péssima. Durante uma reunião, vi uma passagem que me ajudou a entender a mim mesma. Que atitude alinhada à vontade de Deus você deve ter com seu dever? Você não pode escrutinizar por quem ele foi arranjado, que nível de liderança o atribuiu. Deve aceitá-lo de Deus. Não o analise, aceite-o de Deus. Essa é uma condição. Seja qual for seu dever, não discrimine entre alto e baixo. Suponha que você diga, embora essa tarefa seja uma comissão de Deus e a obra da casa de Deus, se eu a fizer, as pessoas podem me olhar com desprezo. Os outros recebem um trabalho que lhes dá destaque. Essa tarefa não me dá destaque e só me exaure. Isso é injusto. Não farei esse dever. Meu dever tem que me pôr em destaque e me permitir ganhar renome. Senão, ainda assim, devo me beneficiar e ter confortos carnais. Essa é uma atitude aceitável? Ser seletivo é não aceitar o que vem de Deus. É fazer escolhas de acordo com as suas preferências. Isso é recusar o seu dever, uma manifestação de rebeldia. Tal seletividade é adulterada por seus desejos. Quando você pensa em benefício próprio, reputação e mais coisas, sua atitude para com o dever não é submissa. Qual atitude você deve ter para com o seu dever? Primeiro, não o analise, nem pense em quem o designou. Aceite-o de Deus, como um dever confiado por Deus, e obedeça aos arranjos de Deus, e aceite seu dever de Deus. Segundo, não discrimine entre alto e baixo, e não pense na natureza dele. Se lhe dá destaque, se é feito em público ou nos bastidores, não considere essas coisas. Outra atitude é a obediência e a cooperação ativa. Amém. 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 As palavras de Deus me fizeram ver que não há deveres mais ou menos importantes. Aos olhos de Deus, seja qual for o trabalho na igreja, estamos cumprindo o dever de um ser criado. Não devemos ver os deveres como vindos de uma pessoa. Eles são as responsabilidades que devemos cumprir. Certo. Sim. Podemos não gostar de alguns deveres e eles podem não nos destacar, mas são o que o trabalho precisa. Por isso devemos nos submeter. Certo. Vi que eu sempre priorizava minhas preferências, que eu só escolhia aqueles trabalhos que me dessem destaque. Sempre que eu não gostava de um dever que não me dava destaque, eu não o aceitava. Resistia e me queixava. Quando a líder me designou anfitriã de reuniões, isso me satisfez e me deu destaque. Fiquei feliz e trabalhei muito no dever. Mas quando a líder me designou para evangelizar, eu me ressenti dela porque o dever não me dava destaque. Achei que não me dava valor. Fiquei decepcionada, triste e tive preconceito contra ela.
Eu era mesquinha em relação aos deveres, não aceitava que vinham de Deus, nem me submetia de verdade. Eu tinha uma concepção errada do meu dever. Era superficial no trabalho e não lhe dava atenção. Por isso, o trabalho evangelístico sofreu atrasos. Certo. Percebi meu erro. Não importa que dever me fosse atribuído, se fosse necessário para a igreja, eu devia me submeter e me esforçar ao máximo. Eu devia ter considerado isso. Mas sempre pensava nas minhas preferências. Eu era desobediente e desleal. Sim. Fiquei feliz por reconhecer minha corrupção por meio dessa passagem. Tomei uma decisão. Não importava o dever, eu me submeteria. Amém. Graças a Deus. Eu perguntei a mim mesma: por que, quando um dever satisfaz meus desejos e me dá destaque, agradeço a Deus, mas quando não gosto do dever, não quero cumpri-lo e até me queixo e não me submeto? Encontrei a resposta nas palavras de Deus. O apreço que os anticristos têm por status vai além do das pessoas normais. E é algo de dentro de seu caráter e essência. Não é um interesse temporário, nem o efeito transitório de seu ambiente. É algo de dentro de sua vida, de seus ossos, e é, portanto, sua essência. Em tudo que um anticristo faz, sua primeira preocupação é seu status, seu prestígio, nada mais. Para um anticristo, status e prestígio são sua vida e seu objetivo vitalício. Em tudo o que faz, sua primeira consideração é: o que acontecerá com meu status e com o meu prestígio? Fazer isso me dará prestígio? Elevará meu status na mente das pessoas? Essa é a primeira coisa em que ele pensa. E é prova suficiente de que ele tem o caráter e a essência de um anticristo. Se não fosse assim, ele não consideraria esses problemas. Pode-se dizer que para um anticristo, status e prestígio não são uma exigência adicional, muito menos algo de que pudesse abrir mão. São parte da natureza dos anticristos, estão em seus ossos, em seu sangue. São inatos para eles. Eles não são indiferentes a status e privilégio. Essa não é sua atitude. Qual é, então? Status e privilégio estão intimamente conectados ao seu dia a dia, ao seu estado diário, ao que aspiram diariamente. E assim, para os anticristos, status e prestígio são sua vida. Não importa como vivam, não importa o ambiente em que vivam, não importa o trabalho que façam, não importa ao que aspirem, quais sejam seus objetivos, qual seja a direção de sua vida. Só desejam uma boa reputação e uma posição alta, e esse objetivo não muda. Eles nunca conseguem deixá-lo de lado. Essa é a face verdadeira dos anticristos e sua essência. Amém. 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 Vi como os anticristos cobiçam status e reputação. Sempre querem estar acima dos outros e ser queridos. Sua primeira consideração é sempre se podem ganhar admiração e elogios. Sim. Pessoas normais ficam desanimadas quando não recebem status e reputação, mas os anticristos se atormentam e mal conseguem viver. Para eles, é sua força vital. Sim. Meu caráter era igual. Queria ganhar reputação, status e elogios. Eu sempre queria ser a filha preferida dos meus pais.
Entre meus amigos, eu queria ser a mais popular. Na escola, queria a aprovação dos professores. E como crente, queria ser igual aos pregadores, dando sermões e sendo admirada. Aceitei a obra de Deus, mas ainda buscava o mesmo. Achava que, como anfitriã de reuniões, provaria meu valor e seria estimada. Quando fui anfitriã de reuniões, estava feliz e amava ser respeitada e elogiada. Mas evangelizar era um dever que ninguém percebia. Mesmo que me dessem o título de líder, não o aceitaria, pensando ser um trabalho irrelevante, e só pensava em quando voltaria a ser anfitriã de reuniões. Não fui satisfeita e comecei a agir superficialmente no trabalho, produzindo resultados ruins. No passado, as minhas orações sobre querer dar o meu melhor em meu dever não eram palavras honestas, e eu estava enganando a Deus. Eu só cumpria meu dever para manter meu status e ser admirada pelos irmãos, não para satisfazer a Deus. Eu revelei meu caráter de anticristo e trilhei a senda de resistir a Deus. Por meio da sua comunhão, aprendi que buscar status é trilhar a senda de resistir a Deus. Sim, Deus odeia quando se busca status. Não é uma senda boa. Verdade. Percebi isso e senti muito medo. Isso é perigoso. Em silêncio, orei a Deus. Deus, estou num lugar perigoso. Busquei status e segui a senda errada. Estou pronta para me arrepender. Amém. Amém. Numa reunião, li uma passagem que corrigiu minha visão sobre o trabalho evangelístico. Deus Todo-Poderoso diz: advirto todas as pessoas e informo a todas elas que difundir o Evangelho não é a vocação especial de um único tipo ou grupo de pessoas. É a vocação de toda pessoa que segue a Deus. Por que eu devo fazer as pessoas entenderem esse aspecto da verdade? E por que elas precisam saber disso? Porque espalhar o Evangelho é a missão e a vocação que todo ser criado e todo seguidor de Deus, seja velho ou jovem, homem ou mulher, deve aceitar. Se essa missão lhe sobrevier e requerer que você se despenda, que pague um preço e que até ofereça a sua vida, o que você deve fazer? Você deve aceitar, como é seu dever fazer. Essa é a verdade, e é o que você deve entender. Não é apenas um pouquinho de doutrina, é a verdade. E o que faz disso a verdade? É porque, a despeito do passar do tempo, ou de como a era muda, ou de como a geografia e o espaço mudam, difundir o Evangelho e dar testemunho de Deus é eternamente uma coisa positiva. Seu significado e seu valor são imutáveis. Isso não muda com a passagem do tempo ou com a localização geográfica. Isso existe eternamente. E é o que todo ser criado precisa aceitar e colocar em prática. Isso é a verdade eterna. Algumas pessoas dizem: eu não estou cumprindo o dever de espalhar o Evangelho. Ainda assim, a verdade de espalhar o Evangelho é algo que as pessoas devem entender. Visto que é uma verdade na esfera das visões, todos os crentes em Deus devem entendê-la. É uma coisa que enraiza a fé em Deus e é benéfica para a entrada na vida. Além do mais, você terá interações com incrédulos, qualquer que seja o seu dever. Portanto, você tem a responsabilidade de espalhar o Evangelho.
Uma vez que tenha entendido a verdade sobre espalhar o Evangelho, você saberá em seu coração: pregar a nova obra de Deus e pregar o Evangelho de sua obra para salvar as pessoas é minha vocação. Independentemente de lugar ou tempo, independentemente de minha posição ou de meu papel, ou do dever que estou cumprindo atualmente, tenho uma obrigação de ir e difundir as boas novas da nova obra de Deus. É meu dever obrigatório transmiti-la sempre que tiver oportunidade ou tempo livre. Esses são os pensamentos atuais da maioria das pessoas? Não. O que a maioria das pessoas pensa? Atualmente, tenho um dever fixo. Estou envolvido em estudar e me aprofundar em uma profissão e especialização fixas. Então, difundir o Evangelho não tem absolutamente nada a ver comigo. Que tipo de atitude é essa? É uma atitude de se esquivar da responsabilidade e da missão. Uma atitude negativa. E tal pessoa não considera a vontade de Deus e é desobediente a Ele. Se você, quem quer que seja, não tem um fardo para espalhar o Evangelho, você não está exibindo falta de consciência e razão? Se você não for vigoroso e proativo em cooperar, assumir responsabilidade e se submeter, você está meramente reagindo de forma negativa e passiva. Essa é uma atitude que você não deve assumir. Não importa em que dever esteja envolvido, e não importa que profissão ou que especialização seu dever envolva. Um dos aspectos mais importantes de todos os frutos do seu trabalho é ser capaz de difundir o Evangelho da obra de Deus para salvar a humanidade e de dar testemunho dele. Isso é o mínimo que um ser criado deveria fazer. Amém. Amém. Depois de ler isso, chorei de tanta culpa. As palavras de Deus me mostraram que evangelizar é a comissão de Deus e o dever e a missão de todos. Na igreja, não importa o dever. Nosso objetivo é o mesmo: espalhar o Evangelho. Amém. Certo. Eu não gostava de evangelizar e achava que o trabalho evangelístico não era para mim. Achava que, contanto que fosse anfitriã de reuniões, faria meu dever satisfazendo a Deus. Não entendia como evangelizar é importante. Certo. Só então percebi que evangelizar é a intenção urgente de Deus. Esse é o trabalho de salvar a humanidade, testificando de Deus para que ela entenda a obra de Deus e volte para Ele para ser salva. Isso é trabalho significativo. Verdade. Mas eu não dava testemunho de Deus e não suportava o menor fardo. Ao ser designada para evangelizar, eu me esquivei da responsabilidade. Eu carecia de consciência. Se ninguém tivesse me convidado a ouvir sermões, nem compartilhado o Evangelho comigo, eu nunca teria ouvido a voz de Deus e nem aceitado a obra de Deus Todo-Poderoso. Sim. Verdade. Se eu não compartilhasse o Evangelho e só agisse superficialmente, Deus não me consideraria crente e me acharia sem consciência e humanidade. Eu rejeitava a minha responsabilidade de evangelizar e queria deixar isso para ser anfitriã de reuniões. Isso foi um erro grave. Sim. Verdade. Agradeci a Deus Todo-Poderoso porque reconheci minha corrupção. Queria me arrepender. E não importava o dever, eu compartilharia o Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Achei sua comunhão muito comovente. No passado, eu não via como era superficial ao evangelizar. Eu me sinto muito culpada.
eu não estava assumindo a responsabilidade e tratava a vida alheia com frivolidade. Eu carecia de consciência. No futuro, evangelizarei da melhor forma possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois, comecei a evangelizar. Eu não tinha muita experiência e foi desafiador comungar com pessoas diferentes. Elas poderiam me rejeitar ou eu poderia experimentar todo tipo de dificuldade, mas não devia desistir. Sim. Certo. Lembrei que Deus diz: não importa o seu dever, nem que profissão ou especialização envolva. Um dos frutos mais importantes do seu trabalho é divulgar e testificar do Evangelho da obra de Deus de salvar a humanidade. É o mínimo que um ser criado deveria fazer. Amém. Amém. Essa passagem me motivou. Meu dever era uma responsabilidade. Queria me submeter. Amém. Amém. Vi que evangelizar é muito importante e eu quis compartilhar bem o Evangelho. Graças a Deus. Agradeci a Deus porque eu vivenciei esse ambiente. Poderia ser difícil, mas eu sabia que se orasse a Deus, Ele me guiaria. Correto. Uhum. Lembrei-me da história de Noé. Quando ouviu as palavras de Deus, não hesitou, nem considerou seus interesses. Ele só queria satisfazer e obedecer a Deus, e deu tudo de si para evangelizar. A experiência de Noé me motivou muito. Queria me submeter e cumprir meu dever tão bem quanto Noé. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Agora sei como evangelizar e cumprir o meu dever. Desistir de status e reputação. É a salvação de Deus. Sim. Correto. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.